7h13. Rafael, um prazer te receber aqui, tudo bem, Rafael? Boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite, estar participando desse programa, uma grande audiência e feliz de poder fechar um ciclo aqui em Belo Horizonte participando com vocês aqui. Ô Rafael, a gente, quanto tempo já trabalhando com análise de desempenho? Diretamente desde 2005, né? Eu originei também da categoria de base e me juntei ao Mano em 2005 no Grêmio e de lá para cá exercendo a função de primeiro momento de auxiliar técnico e segundo momento especializando na área de análise. Você é do Sul? Do Sul, de Porto Alegre? Formação toda no Rio Grande do Sul. Eu estava agora há pouco batendo um papo aqui com o Dudu no Grafite e até exemplifiquei sobre critérios para contratação e o uso da análise de desempenho também como critério, como um dos critérios para contratação. Dando para explicar para quem é totalmente leigo sobre o assunto, onde a análise de desempenho entra dentro de um clube de futebol profissional? A análise de desempenho é um processo assim de elaboração de conhecimento do jogo. É um grande processo. Uma das abas da análise de desempenho é a parte de mercado. Também é uma coisa bastante nova nos clubes. Hoje já existem pessoas especializadas no estudo do mercado. O que seria isso? Estudar os outros adversários, os outros times, saber quem são os jogadores promissores, a fim de um objetivo só, minimizar o erro. A análise de desempenho está ali para facilitar a vida da direção do clube e da comissão técnica, a fim de minimizar o erro deles na escolha do jogador. Então ali se elabora diversos processos de perfil de jogador, busca de melhores condições técnicas, táticas, de entendimento. E aí sempre fica aquela última lacuna, que é conhecer exatamente o jogador, que tu só conhece trabalhando com ele, né? Que é o último detalhe. Então todo esse processo que vem antes de ele chegar em ti, nós somos obrigados a relatar e reportar para a direção do clube a fim de minimizar esses erros. Quando você prestação de serviço, ou os clubes já tem um departamento que analisa mercado? Já tem. A maioria dos clubes hoje. A maioria já tem. Alguns clubes estão optando em fazer separado da análise de desempenho por se tornar uma coisa bastante específica e também evitar de ter problema de informação dupla, né, em relação ao desempenho da própria equipe com aquilo que tu tá analisando, né, a escolha de um jogador de uma outra equipe. Mas no Cruzeiro, que é o clube aqui que eu passei, era no mesmo departamento. Muito bem, vou abrir perguntas aqui. Léo Gomide, Vinícius Gris, Alexandre Silva e o pessoal também que tá ligado no Arena. Twitter, @Rádio 98 Oficial e no claro WhatsApp 993169898. Boa noite, Vinícius Gris. Boa noite, Everton. Boa noite a todos, boa noite ao Rafa. Muito legal ter você aqui. A gente tava batalhando há muito tempo, Everton. Foi difícil para trazer um homem. Tem uns 4 anos aí que a gente tá convidando. Antes de começar o Arena, a gente já tava convidando, mas só agora que conseguimos. Você falou de estar trabalhando nessa área desde 2005. A gente sabe que é uma profissão ainda nova, né? Que ainda está formando os profissionais, que tem clubes que estão ainda em estágio inicial de análise de desempenho. Queria que você falasse um pouco dessa passagem especial no Cruzeiro, como que você encontrou quando você chegou ao clube em 2015, a preparação do Cruzeiro dentro desse setor e como que você sai hoje, como que você deixa esse setor dentro do Cruzeiro. Quando eu cheguei em setembro de 2015, o Cruzeiro já tinha um departamento, né? Ele partiu, a escolha da direção anterior que está agora no comando foi em busca de remontar o departamento com um pouco mais de investimento, né? E aí quando perguntado ao Mano quem seria a pessoa que poderia fazer isso, eu estava no Flamengo, né? Eu coordenava o CAD lá, que era o departamento de desempenho lá do Flamengo. Eles me trouxeram com esse objetivo de remontar e reinvestir as situações que estavam ocorrendo ali no momento. Então, para vocês terem uma ideia, hoje a gente pode falar que a gente não está mais vinculado. O Cruzeiro hoje roda no departamento com investimento superior a R$1 milhão ano, né? Então ele é um clube top no que diz respeito à estrutura de investimento, à análise de desempenho. Outros clubes têm uma situação mais modesta, mas já tem situações se iniciando, né? E hoje está bastante difundido. Existem aí um número X de 3 a 4 empresas que prestam serviços que são super importantes, né, pra gente ter, que são contratos internacionais que os clubes têm que firmar para ter, por exemplo, a origem da imagem, para ter dados, estatísticas, né? Porque não é à toa assim, você fala qualquer jogador lá no interior do Uruguai, a gente consegue
em segundos ter a imagem desse cara. Não é uma situação tão fácil. Para isso requer investimento. Então o Cruzeiro, eu cheguei aqui no Cruzeiro para montar o meu processo na maturidade, eu vejo, né? Do meu trabalho. E foi onde eu alcancei assim melhores resultados. Lá no Flamengo eu fiz bastante teste de algumas coisas, mas aqui no Cruzeiro a gente chegou na maturidade do trabalho. E o processo foi lindo, a história foi, né, também abençoada e com títulos, com outras situações que são consequência do trabalho de outras pessoas também. Mas foi exemplar. Mas hoje você acredita que o Cruzeiro então tem um departamento que está entre os melhores do futebol brasileiro? Com certeza, top. Com certeza. Aí também durante esse processo são treinados muitos profissionais desde a categoria de base. Para vocês terem uma ideia, o mesmo processo que o profissional tem, o sub-15 do Cruzeiro tem. Os mesmos equipamentos, mesmo protocolo de medida lá do jogo. Vocês, quando cruzam a gente nas partidas, vê a gente com o iPad ali marcando. Se você for numa partida do sub-15, você vai ver a mesma coisa, entendeu? Então o Cruzeiro favoreceu de ter essa condição para todas as categorias. Isso é exemplar. Como eu disse aqui, uma situação de investimento de mais de R$1 milhão ano, não é qualquer clube que consegue. Agradecer aí o Rafael pela presença, né, Everton? E já emendando uma pergunta, por conta desse crescimento agora da análise de desempenho, né, Rafael? Se tornou algo dentro dos clubes que os próprios torcedores tomaram conhecimento sobre o que é o analista de desempenho, qual é a função que ele desempenha dentro do clube. Mas muitos torcedores ainda pensam, né? Nós que trabalhamos aqui no jornalismo esportivo sabemos, mas muitos torcedores pensam que o analista de desempenho, ele, claro, dependendo da abertura que ele tem com o técnico, que ele dá pitaco com relação à escalação de jogador, a formatação tática do time, a ideia de jogo, se vai ser um time mais agressivo ou não. Mas na verdade é um trabalho muito sem interferência com relação a apenas uma base de dados para ajudar ao técnico. Queria que você falasse um pouco de como é a rotina de um analista de desempenho, né? O desenvolvimento dos relatórios, a análise dos adversários, a análise do próprio jogo para entregar para o técnico depois. Ótima pergunta. Eu acho que o treinador, vou tentar explicar pelo viés do treinador, porque acho que fica mais fácil do público e do torcedor entender. O técnico tem inúmeras atribuições, né, de gestão, do controle do treinamento, de dar o próprio treinamento, de conhecer o adversário, de estar lidando com todas as situações que estão envolvidas no jogo. Imagina que o número de staff que ele tem que ter para alimentar ele. Um dos staffs é o analista, né? O analista é responsável ali por conhecer o adversário de uma forma bastante específica e bastante aprofundada, de alimentar ele de todas as situações que possam ocorrer. Se for perguntado algum pitaco, ele dá. Eu acho que se ele tem intimidade com o técnico, né, ele presta lá a opinião dele. Aí eu trabalhei com inúmeros técnicos, então tem técnico que pergunta, tem técnico que não pergunta, e a gente vai respondendo de acordo com o técnico. Ele é o manda-chuva da parada. Então o trabalho nosso é esse aí, favorecer que as informações cheguem de forma clara e objetiva pro cara. Entendeu? É basicamente isso. Ô, Rafael, quando... Quem chamou? Não, é que a gente discutiu, né, pela manhã sobre aproveitamento de jogadores de base. Dentro desse, né, do pessoal do análise de desempenho, existe alguém também que olha só pra base, pra trocar ideia também com o pessoal do profissional, pra fazer uma análise do pessoal de base, pra ver, sei lá, pra cruzar os números, pra ver quem tá pronto pra subir, alguma coisa desse tipo também? Existe. Aí depende muito do processo que é montado no clube, né? Eu vou dar um exemplo aqui do Flamengo, que eu acho que é um processo que funciona muito bem. O Flamengo tem um diagnóstico muito grande, né? Formatado em cima de um software lá. E todos os jogadores passam por esse diagnóstico. Então todas as comissões técnicas são favorecidas dessas informações. Isso facilita para o jogador ser escolhido e passar esse processo de uma forma mais fácil. Por exemplo, o Vinícius Júnior, quando eu estava lá no Flamengo, ele era sub-14. Então desde o sub-14 até a chegada dele no profissional, vários processos de ensino foram passados para ele. E esse processo, uma das abas lá é a análise de desempenho. Existe a parte fisiológica, a parte psicológica, o médico, sei lá, todos os outros que são, né, que interferem na carreira do jogador. Então, assim, o melhor aproveitamento de um jogador de base hoje passa por ele ter maior conhecimento do jogo, né? E hoje a gente está percebendo que os clubes aí financeiramente estão, né, numa situação ruim. Cada vez mais vai precisar do jogador de base com melhor condição de jogo, né? E aí o torcedor tem que entender que às vezes quando o jogador entra ali numa situação de um jogo decisivo, como aconteceu várias vezes aqui no Cruzeiro, de um jogador ser lançado
por uma necessidade que não existe uma outra opção. Às vezes ele também não está totalmente preparado para uma situação, né, que vai acontecer. É um jogo mais maduro, é um jogo mais difícil e o jogador tem que ser preparado com o tempo, a fim de, no final das contas, aí dar uma retribuição financeira ou uma retribuição esportiva. Eu acredito que a mais importante é a retribuição esportiva. É o jogador chegar lá, jogar, ganhar título, se firmar como profissional e depois, se for o caso... Financeira é consequência. Né? Consequência da financeira, exatamente. 7h30, de volta aqui com o Rafael Vieira, analista de desempenho, ex-Cruzeiro. Ô Rafael, a gente recentemente viu uma mudança radical na carreira do Thiago Largue, né? De analista de desempenho, ele foi frequentar o banco de reservas e ser treinador de um time de futebol. Eu não sei se você conhece uma história igual a do Thiago Largue, mas o que você pensa disso? Você, por exemplo, se recebe um convite para assumir um time, você acha que você tem totais condições para isso? Eu acho que a análise de desempenho te dá esse respaldo? Exemplos assim, existem inúmeros, né? No futebol do exterior, alguns treinadores que estão no nível de ponta começaram como analista, né? Tipo... Aqui no Brasil, não. No Brasil, acho que o Thiago Largue foi o pioneiro, né? O Largue me substituiu na seleção brasileira, né? Ele era analista do Parreira, né? Ele foi a pessoa que entrou no nosso lugar lá no 2013, né? Início de 2013. Eu acredito assim, o meu histórico, eu originei de ser treinador de categoria de base, né? Treinei o infantil do Aimoré, lá, um clube pequenininho lá no Rio Grande do Sul, qual o Filipão foi o nosso maior representante do clube lá, né? Minha melhor propaganda, no caso. Mas eu acredito que para ser treinador existe um viés assim de outras coisas que são importantes. Nesse momento eu não penso nisso, não. Eu acho que existem outras características que são importantes para quem vai liderar o trabalho, e eu me sinto muito confortável assim sendo staff e ajudando, estando próximo aos treinadores que eu trabalho, principalmente ao Mano, que eu tenho uma intimidade esportiva muito grande, assim, de ideias, de bastante tempo que a gente trabalha junto. Hoje com certeza não, mais para frente a gente é obrigado a se preparar para ser uma outra coisa, né? Ou auxiliar, ou até mesmo assumir um outro tipo de trabalho. Eu no final do ano agora eu vou fazer a licença A, né, de treinadores, que eu acho que é uma obrigação da pessoa que está em alto nível, né, executar lá o curso, até porque eu sou professor da Pro. É meio estranho, né? Eu já sou professor dos treinadores e não tinha licença. Então eu vou lá fazer a licença de futebol, me preparar, mas não com o objetivo de sentar o banco e coordenar um trabalho nesse momento, não. Mais para frente, quem sabe, pode ser um futuro aí. Mas eu não vejo nenhum problema do analista ser treinador, ou auxiliar, ou preparador físico. Eu acho que a pessoa que é treinadora, ela tem que exalar uma liderança, né? A partir do momento que ela mostra isso aí pro clube, uma liderança, um comando, uma ideia de jogo muito forte, eu acho que ele vai ser escolhido e vai coordenar o trabalho de uma maneira melhor. Rafael, até pegando um gancho em cima disso, é claro que foi apenas um único trabalho, né? O Thiago Largue iniciou o Campeonato Brasileiro, mas acabou saindo faltando 9 rodadas, se eu não estou equivocado, mas permaneceu na zona de classificação a Libertadores América durante todo o campeonato, né? Perdeu jogadores, enfim. Mas falando, você acredita que existe até um receio de mercado em termos para recolocação para ele? Assim, o mercado falar assim, não, ele teve apenas uma experiência, ele na verdade é analista, tá se aventurando na carreira de técnico. Eu sei que para você é meio complicado falar, mas você acha que pode até existir um preconceito? Porque o primeiro trabalho deixou uma impressão positiva. Eu acho que ele fez um ótimo trabalho, né? O time do Atlético tinha uma movimentação padrão, uma maneira de defender padronizada, nos deu bastante trabalho quando a gente enfrentou ele. Eu acho que a questão de recolocar no mercado é muito destinado a ser nominal, né? Às vezes o mercado exige um nome de força que vai suportar outros tipos de pressões ou problemas nos clubes, e aí daqui a pouco ele tem que retornar um pouco, até porque ele começou num nível bem alto, né? O Atlético, um clube grande aí do Brasil, então a pessoa tem que voltar lá, fazer um trabalho forte lá no Campeonato Paulista, né? Um time na Série B, de repente, aí ele vai galgando o nome dele ser forte pro mercado, porque às vezes o que fecha, acho que a contratação de um treinador, às vezes não só as ideias, mas é o quanto ele vai representar para aquele time uma segurança, né? Então, se eu estivesse falando com ele, talvez eu falaria isso para ele, entendeu? Ainda dentro dessa questão de mercado de técnico que troca muito,
apesar de você não ter vivido isso tanto no Cruzeiro, porque você pegou um trabalho longo do Mano dentro desse período, mas dentro do Flamengo. Eu queria que você falasse um pouco do impacto da mudança de técnico pro trabalho da análise de desempenho, né? A gente sabe que dentro do clube isso tem um impacto muito grande, de preparação física, de auxiliar técnico. Na análise de desempenho, ela vai mudar também muito dia a dia da análise, ou vocês vão continuar com os protocolos e aí o técnico que pode aproveitar de uma maneira diferente? O fato de no Flamengo ter passado por 8 técnicos diferentes me fez eu criar um protocolo, assim, digamos, para tratar com isso, né? Eu dividi o trabalho institucional e específico ao técnico. Aí eu pegava o institucional e não mexia. E quando o técnico batia de frente no institucional, eu dizia, cara, isso aqui eu não posso mexer, eu gostaria que tu respeitasse isso. Eu tive uma situação com o Paulo Bento aqui, que o Paulo Bento questionou, mas por que vocês fazem essa medida aqui? Eu disse, não, isso aqui é institucional. Aí ele prontamente entendeu, não fez nenhuma objeção, e aqui tem uma janela para te atender. O que você quer recolher, o que você quer ver, porque senão o cara pira, né? E eu acho que a troca, das piores coisas da troca é isso, a falta de continuidade do processo do clube, né? E o clube procurar pessoas e profissionais que vão defender esse processo. Até uma linha que nesses 4 anos eu tentei defender da melhor forma possível, as trocas não foram muitas, né? Foi Mano, David, Paulo Bento, voltou o Mano, né? Foi até suave aqui esse período. Mas a gente sempre manteve um trabalho, mas eu acho que isso é bastante prejudicial pro clube, sim, a fim de ter uma ideia. E, cara, eu acho que o torcedor vai lá pro campo e ele quer olhar lá no gramado, ele quer ver o time dele jogando de acordo com a ideia que é geral do clube, né? E às vezes isso aí não é possível, o treinador não consegue desenvolver, acontece série de coisas, mas a continuidade do técnico favorece a ter essa ideia da melhor forma. Ô Rafael, com quantos treinadores desde o período que você iniciou como analista de desempenho, com quantos treinadores você trabalhou? Eu acho que uns 14, 16, eu perdi a conta. Tá, 14, 16. Por aí. Do alto escalão? Uns 10, 12. Uns 10, 12, ok. Trabalhei com o Vanderlei, trabalhei com o Celso Roth. Qual que mais buscava informação com você? Olha, graças a Deus aí eu consegui desenvolver. O mais difícil foi o Vanderlei no início. E eu fiquei muito amigo dele, porque ele realmente, pra mim, ele foi meu PhD. Porque ele falava que já tinha isso tudo na cabeça. Não sei se eu posso, aí tu imita bem, né? Eu também sei imitar ele. Meu projeto todo mundo imita ele. Eu cheguei com o iPad lá no primeiro dia, ele me mandou o iPad, joga isso aí daquele jeito. Aí eu peguei, professor, você vai ser um desafio pra mim, eu vou vencer esse desafio. Cara, em 3 meses ele tava trabalhando assim, em alto nível com a gente. E adorou. Ele sempre fala que isso aí foi eu que inventei lá em ele fala. Universidade do futebol. Não tem problema nenhum, pode levar os méritos, não tem problema. Mas ele foi um grande desafio e, assim, não sei se eu posso contar rapidamente uma história. Pode, à vontade. O desafio eu ganhei dele numa situação assim, tinha um jogo contra o Brasil de Pelotas pela Copa do Brasil. Quem conhece, jogar no Brasil de Pelotas é o seguinte, você vai apanhar lá. Entendeu? Um lugar, na época era... Hoje tá mais suave, né? Estão jogando a Série B, eles estão mais suaves. Mas é um lugar difícil de jogar. Aí eu peguei e pedi pra ele pra sair 2 semanas antes pra observar em loco o time do Brasil, porque a gente tinha que ganhar o jogo fora de casa pro Flamengo não precisar voltar o jogo de volta. Aí ele, não, vai, me liberou. Eu fiquei 2 semanas no Sul, ele achou que eu fui pra visitar em casa. Tá? E aí eu fiz um mapa completo do Brasil. Quando chegamos em Porto Alegre pra se encontrar pro jogo, eu relatei tudo e eu levei tudo em folha de papel. Não fiz nenhum relatório, nada, vídeo, nada. Levei tudo em folha de papel. Eu sentei com ele às 11 da noite, 3 da manhã a gente foi dormir. E a gente tinha todo o time do Brasil ali mapeado. Aí acabou o jogo, ele veio me agradecer. Pô, Rafael, esse serviço nunca me fizeram nesse nível, eu queria te dar os parabéns. Eu disse, agora ganhei o homem. Onde eu consegui ali, né, colocar o trabalho da melhor forma. Acho que foi sensacional. Ô, Rafael, como que essa mudança, né? Você falou que trabalhou com 14 treinadores, mas, por exemplo, como que essa mudança frequente impacta também no trabalho de vocês? Um treinador de um jeito, outro de outro. Às vezes, pra vocês é difícil também se adaptar a essa mudança. Pros jogadores a gente sabe que é difícil, mas pra vocês, é bastante difícil, mas assim também é importante, sabe? Se eu ficasse todo esse período só com o Mano, talvez eu não abrisse a cabeça para situações, não. Eu tô passado pelo Paulo Autuori, pelo próprio Celso, por pessoas assim que são muito experientes no futebol, que eu era um moleque, né? Lá com 20 e poucos anos, 30, fui crescendo no futebol com esses caras. Pô, e tu vai se alimentando e vendo coisas diferentes, eu acho que é importante, mas é difícil. Não vou dizer que é fácil, porque não é. Trabalhou com o Felipão? Não, infelizmente não tive essa oportunidade. Né? Eu tenho muita curiosidade para saber se ele se interessa muito. Eu tenho amizade com o Gustavo, que é o analista do Palmeiras,
tive um encontro agora há 2 semanas, a gente teve um congresso só de analistas. Ele me falou que ele usa no nível alto, assim, bastante, utiliza bastante as ferramentas. Agora, saindo de treinadores e entrando nos jogadores. É uma cultura que já está instalada, já está incutida na cabeça dos jogadores sobre a importância de ter um contato direto com vocês, ou é uma coisa que está sendo implantada que ainda existe muita resistência? Não, da mesma forma que os jogadores estão assimilando assim as redes sociais de uma forma muito rápida, mudou muito, né? Nos últimos 4 anos aí a interação com os jogadores, com a torcida e com o público deles mudou muito, também mudou com a gente. Entendeu? Então a gente tem, por exemplo, para mostrar aqui, a gente tem um aplicativo, ele não vai abrir porque eu não trabalho mais lá, não tenho a senha. Mas esse aplicativo, por exemplo, todo o material que é produzido ali no Cruzeiro é diretamente colocado aqui no ar e online. Então os caras vão lá, consultam, tem jogadores que são extremamente profissionais. Eu posso citar agora né, o Léo, zagueiro, o Pedro Rocha que chegou, o Ariel Cabral, são os jogadores assim que procuram. Aí a sala lá também tem uma televisão grande, tem um lugarzinho para eles sentarem. Aí o Egídio ia lá olhar os lances dele, o Henrique. Então tem jogadores assim que são constantemente estão se alimentando. E os caras são extremamente profissionais, cara. Isso é uma coisa que mudou. Aquela história do jogador só ir lá jogar bola, esquece, não é mais assim, não. O jogador busca informação, pergunta pra vocês onde eu preciso melhorar aqui, o que tá errado, o que tá dando certo. Aí depende do treinador, entendeu? Que tipo de liberdade que o treinador te dá pra interferir com o jogador. Eu sempre uso uma linha. O cara me perguntou uma situação. Nós tivemos uma situação específica no jogo do River lá em relação à linha de defesa. O Léo me perguntou, eu disse assim, só um minuto. Parei, congelei a imagem aqui, fui lá, chamei o mano. Entendeu? Porque era uma situação que é o treinador e o jogador que tem que resolver, entendeu? Eu não posso aí dar esse espetáculo ali e falar uma coisa que vai atrapalhar ainda o processo. Aí a gente para, aí a estrutura tem que ajudar. Tem que ser um ambiente legal, agradável, para o jogador se sentir confiante e a relação dele com o treinador. Mas não tem o treinador humano, ou enfim, o treinador humano, por exemplo, ele não pedia para que você fizesse reuniões periódicas com os jogadores para apresentar números? Existem reuniões assim, pré-jogo, pós-jogo. É uma carga até alta, né? Em virtude de ser isso, 74 jogos no ano, vocês podem levar, creio que eu assisto em torno de 150, quase 200 jogos por ano, né? Então é muito material produzido e claro que não se passa umas reuniões muito grandes, mas reuniões específicas tem. Rafael, você falou da conquista que você teve com o Luxemburgo, né, em conquistá-lo, né, com relação ao seu trabalho, envolvendo os jogadores. Você já teve algum desafio como esse, assim, de alguém falar assim, quem que é esse Rafael? Nunca chutou uma bola, vai falar pra mim que deve fazer isso, tem uma história aquilo. boa. Quando eu cheguei no Corinthians, estava o Roberto Carlos e Ronaldo, né? Porra, nível lá no alto, né? Aí um dia o Roberto Carlos me olhou assim, cara, você não jogou bola, né? Eu disse, oi, fui lateral esquerdo, falei pra ele. Só que eu joguei lá no Grêmio, na escolinha, não passei nem pro juvenil. Aí ele falou, e aí, qual é o seu trabalho? Entendeu? Tem situações que jogadores que não acreditam, que não usam, mas a gente respeita, cara. Só que assim, teve um jogador, não vou citar o nome, ele falou pra mim que a gente tem um material aqui que a gente guarda todas as imagens do cara. Aí ele disse, não quero isso, velho. Aí eu não quero ter iPad, eu não quero. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, quantos anos você tem? Aí ele falou, 38. Aí eu, beleza, tem filho? Não, eu tenho filho. Neto, você tem neto? Não tem neto, mas vai ter, né? Não, provavelmente vou ter neto. Quando o seu neto perguntar assim, vovô, quantos gols você fez na carreira? Você vai pro YouTube, o que você vai ter? Como é que você vai resolver? Vou olhar no YouTube. Eu disse, pois eu tô te oferecendo uma ferramenta aqui que tu vai apertar 2 vezes e tu vai ter teus gols listados por ano. Aí ele falou, é? Aí eu disse, agarrei o cara por aí, entendeu? Usei um outro... De repente ele nem se aprofundou nas imagens. Também, fazer o quê? Mas ele levou lá, ensinou o aplicativo, tá na conta. Aliás, quem gosta de acompanhar os números, qual a melhor ferramenta hoje pro torcedor que gosta de acompanhar, pro jornalista, para quem acompanha muito de perto, gosta? O Gomide tem buscado muito com o Gris, né? O Footstats o melhor ainda? É um aplicativo que né, dos gratuitos, né, que abrange bastante coisa, mas assim, os específicos, a gente tem o iScout e o Instant Scout, um é italiano, o outro é russo, né? Esses dois são completos, assim, tem muita coisa, muita carga de informação estatística e qualitativa, imagem, né? Porque às vezes a estatística ela é meio enganosa, né? A gente tem um exemplo aqui no final do nosso processo aqui no Cruzeiro, questionaram as nossas finalizações a gol, né? Beleza, num penúltimo 3 jogos para terminar o nosso período, o Dedé finalizou uma bola por cima do gol,
Até o Mano falou isso em Contra o coletivo. Botafogo, né? Contra o Botafogo. Beleza, essa finalização foi super perigosa. Estatisticamente ela não estava constando no gol, né? Mas a qualidade da finalização, ela foi uma finalização importante. Então essas coisas não entram na estatística, entendeu? E aí o torcedor vai lá e compra, né? Não tá chutando a gol. Mas não é bem assim, entendeu? Estão sendo criadas situações, a gente controlava lá as situações de gol. O Cruzeiro sempre teve 6, 8, 10, 14 jogos com 18 situações de gol, né? Alguns jogos com um pouco menos, às vezes aconteceu, mas isso... Qual foi o caso em que jornalistas e torcedores rotularam o Cruzeiro do Mano, que você tinha números que provavam o contrário, que você achava um grande absurdo? Não chegava a provar o contrário. Acho que foi o jogo do Fluminense que a gente finalizou pouco fora de casa, né? Pela Copa do... Não sei se foi pela Copa do Brasil. Sim, Copa do Brasil. Foi um jogo que a gente não realmente teve a curva estava abaixo do normal, né? Mas a gente não tinha números para contrariar, não era esse o caso. Mas em uma outra situação teve esse caso do Dedé, entendeu? Foi bem marcante, por isso que eu me lembrei aqui. Ô Rafael, tem uma coisa que a gente sempre questiona muito aqui, que é o cacete do critério para contratar jogador, cara. Critério para contratar. Eu vou lá, vejo um jogador, falo, vou levar. Mas e se esse jogador não cumpre, através dos números, aquilo que eu espero? Se eu quero um jogador rápido, eu quero um jogador veloz, a análise de desempenho é muito útil. Análise de mercado, né? Que é um braço da análise de desempenho. Se eu quero um zagueiro rápido, aí análise de desempenho. Se eu quero um jogador de área, cara que tem um estilo como o do Fred, para tudo isso, o braço da análise de desempenho, que é a análise de mercado, auxilia. Por que ainda assim os clubes contratam tão mal? Boa pergunta. Eu vou passar aqui o que eu acho que seria o mundo ideal, né? Esses dois viés, né? O planejamento perfeito seria tu pegar o teu elenco, fazer um grande mapa do teu elenco, né? Aí se identifica uma necessidade, vamos dizer um volante pela direita, um exemplo qualquer. Aí a gente faz o cruzamento de informações financeiras, estatísticas, uma série de coisas que vai dizer assim, esse aqui é a nossa lacuna. Como é que a gente vai ao mercado agora? Provavelmente os analistas de mercado já tem que estar mapeado e dizendo assim, cara, lá no Chile tem um número 8 que chega na área, que faz isso, custa X. Lá na Argentina tem um número 8 que faz um pouquinho menos, mas é mais agressivo e custa Y. E aqui no Brasil nós temos 2 jogadores na Série B com possibilidades de alcançar esse nível de seleção, ou quem sabe um nível bom pro time, e eles custam um determinado valor. A partir de agora a decisão é da diretoria e do técnico, né? Esse é o mundo ideal, né? Fazer as coisas embasadas, planejadas, prevendo algumas situações, mas isso normalmente não pode acontecer. Às vezes é uma situação que 2 jogadores se lesionam, a opção da categoria de base ainda não está pronta, tu precisa ir ao mercado e tu contrata um jogador tampão. Isso acontece. Tá ali 5% do teu planejamento é um jogador tampão, né? Que vai ali chegar ali e às vezes esse cara se torna um dos melhores jogadores do teu time e às vezes esse cara não consegue corresponder e performar lá no dia do jogo e a torcida fica louca e acha que aquele jogador não é do nível do time que ele torce. Mas isso veio de uma origem errada, né? Do fato da escolha não estar embasada em cima do planejamento. E eu acho que as pessoas falam muito, existem poucos profissionais com capacidade para executar esse planejamento, de bater de frente com os técnicos também, de bater de frente com a direção e conseguir coordenar que as contratações sejam boas e não tragam lá na frente um valor, principalmente que vá prejudicar financeiramente o clube, que é o que mais acontece. Aí a gente pega exemplos de um clube ter uma folha vingente e uma folha paralela de jogadores que estão emprestados, né? Isso é um dos maiores erros e hoje o futebol não permite mais errar desse jeito. Agora, pela sua vivência, não falando especificamente do Cruzeiro, mas pela sua vivência em outros clubes, pela sua vivência no Cruzeiro, pelo contato que você tem com os profissionais dos outros clubes, ainda acontece muita contratação passando completamente por cima desse processo? Acontece. Né? Sequer consultando o departamento? De uns anos pra cá eu tava sempre monitorando e relatando as contratações que não passavam no processo normal de estudo. E elas acontecem em torno de 60%, às vezes. É uma coisa que é normal, a gente não pode achar que tudo vai ser extremamente, né, analisado e não é o que acontece, né?
Eu tenho um exemplo bom para relatar para vocês. Em 2014, o Flamengo fez um mapa e lá constava o seguinte, a cor vermelha eram os jogadores especiais. Ele tinha um jogador especial na defesa, um no meio campo e um na extrema. Dos jogadores do clube. Do clube. A direção na época chegou e colocou assim pra gente: cara, em 2016 nós temos que ter um jogador especial em cada região. Essa foi a meta que eles colocaram. E aí, claro, que favorecia do Flamengo tá na época já iniciando a decolagem da questão financeira, né? E isso foi se desenvolvendo, chegou ao ponto dele estar com o time que ele tá agora, entendeu? Praticamente dotado de jogadores vermelhos ali, né? Jogadores de alta capacidade. Eu acho que isso é mérito do planejamento, é mérito das questões financeiras, é mérito das pessoas que passaram lá e conseguiram promover uma organização do clube a fim disso. Eu acredito que o Cruzeiro agora, no momento que está financeiro, tem que parar, né? Sentar, reorganizar as situações. Acho que seria isso o melhor caminho pro Cruzeiro, a fim de não onerar lá na frente o clube e não prejudicar as finanças. Ô Rafael, queria te fazer duas perguntas em uma, mais a respeito do futebol brasileiro em geral. Nesse ano, no começo do Campeonato Brasileiro, a gente iniciou aqui no Arena 98 um quadro, né? A gente chama, a gente faz uma análise dos gols, né? Rodada por rodada, quantos gols saíram em organização ofensiva, quantos gols saíram em contra-ataque, quantos gols saíram em bola parada, e estamos fazendo essa mensuração, vamos fazer ao longo do campeonato até o final, né? Sem contar esse último final de semana, né? Até a 15ª rodada, o número de gols em organização ofensiva, eles são praticamente iguais aos gols em bola parada no Campeonato Brasileiro, e o que menor ocorre, por enquanto, são os gols em contra-ataque. Você acha que uma das principais dificuldades ainda do Campeonato Brasileiro, por conta de gramado, calendário, são os times se organizarem melhor para atacar ofensivamente? E aí eu até caso com a pergunta se até isso passa um pouco da estratégia do Mano, que sabe que a organização ofensiva dos times do futebol brasileiro não tem ainda uma qualidade enorme, e se proteger bem, um passo muito grande para chegar a resultados e, consequentemente, conquistas como ele conseguiu. Como que você vê essa questão dos times ainda conseguirem jogar pouco organizados ofensivamente, terem repertório, como a gente diz, de modo mais simplório? Bom, eu acredito que a organização ofensiva, ela passa pela ideia do treinador, né? Daquilo que ele quer promover com o time, né? Existem treinadores mais reativos, um pouco menos, o treinador que quer sempre promover 7, 8 jogadores lá no campo do adversário, mas isso também traz um prejuízo no contra-ataque defensivo, aqui na transição defensiva. Isso depende de cada ideia, né? A gente não pode controlar isso, é como o treinador monta e como ele quer chegar lá, o objetivo que ele quer chegar. Em relação aos gols, acho legal, eu até tenho um pouco de propriedade para falar isso, porque eu participo de um estudo longitudinal desde 2009 do Campeonato Brasileiro, né? Nas questões da origem do gol, né? E é claro que às vezes um processinho ali é um pouquinho diferente, né? O que vocês chamam de ofensivo, né? No meio do caminho, lá em 2016, nós tivemos algumas alterações. Eu tenho 2 artigos publicados sobre isso, sobre estudo dos gols, né? Então eu fiquei até feliz de saber que outras pessoas também estudam e procuram desenvolver isso. A questão da construção e da origem, né? Ela é bem difícil. Hoje, pouco espaço para jogar, muita intensidade, né? Os times se defendendo muito bem. Há 4 anos atrás não existia assim uma dedicação de fechamento de linhas como se está tendo hoje, entendeu? Praticamente hoje uma bola por dentro ali, ela não passa, porque os times estão bem alinhados ali defensivamente. Então isso também prejudica o lado ofensivo, né? A gente às vezes analisa só quem está construindo e não está percebendo que os times também estão se desenvolvendo muito bem defensivamente. Porque defender, na teoria não, os técnicos, né? Dizem que aquele odeia a retranca. A verdade é. Os técnicos dizem que respeita todos os tipos. Porque a maioria dos argumentos que a gente vê assim, destruir é mais fácil, entre aspas, do que construir. A certeza que eu tenho é que eu vou chegar em casa e vou dar uma revisada nos números desse ano, porque eu faço um estudo junto com os professores da minha Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá na URGS, e agora eu estou bem desatualizado em relação a esse momento, que eu dei uma desligada legal. Mas saber que tipo de situação acontece. O fato da bola parada de forma longitudinal, eu tenho
certeza que ela nunca foi prioridade. Às vezes diziam, né? Mais gols de bola parada. Não é bem assim. A bola parada sempre alcançou um limite ali, sempre ficou, até em níveis mundiais também, ela sempre ficou dentro daquele percentual dela. Agora, eu acho que divide bem a questão da transição ofensiva e da construção nos números, né? Agora, o Rafa, o que você acha do nível do futebol jogado hoje no Brasil? Eu acho que o futebol está evoluindo muito aqui no Brasil. Eu sou um cara bastante otimista em relação aos técnicos, à ideia de jogo, né? Se for pegar 10 anos atrás, o futebol era completamente diferente do que está sendo hoje. Eu acho que a torcida, nós aqui que trabalhamos com futebol, nós temos que nos reacostumar, né, com o que está acontecendo agora, do que está sendo promovido. E a gente sempre é dependente da ideia dos treinadores que estão chegando, que já trabalham, e o que está acontecendo aí no mercado. Mas eu sou bem otimista ainda em relação às mudanças. Você acha que a passagem de treinadores estrangeiros tendo sucesso, como Sampaoli, agora Jorge Jesus, você acha que vai impactar muito na forma de jogar aqui no Brasil? E sim, eu acho favorável. Eu adorei ter trabalhado com o Paulo Bento. Eu pude aprender muita coisa e ver, assim, eu tinha uma curiosidade para saber como é que era um trabalho europeu, Os 3 aí são contra os portugueses, viu, Rafael? Os 3 é muita gente. Os 6-3. Às vezes contra os portugueses e Everton. A gente é contra. Explica. A gente é contra o campeonato português. É porque ele fala que o campeonato português. O campeonato português é melhor que o brasileiro. É tão eles bom. ficam bravos comigo. São características diferentes. Eu tô acompanhando nos últimos dias o time do Porto agora. É um time que eu tô estudando em cima porque ele tá fazendo uma situação tática diferente. Eu tô de olho nele lá. O que eu acho, assim, do campeonato português? Realmente ele tem 2, 3 times, 4 às vezes, que são melhores que os outros 12 lá que estão lá, que parece que se jogasse a Série A não conseguiriam jogar a Série A aqui, né? Mas se tu botar também um time brasileiro lá, o time brasileiro também não vai conseguir jogar lá. Porque a característica do futebol de lá é própria de lá e a característica do futebol brasileiro é própria do futebol brasileiro. Então acho que não dá pra gente comparar, assim, coisas diferentes, talvez seria um erro. Mas eu acho que o treinador estrangeiro vem acrescentar, vem pelo menos incomodar, né? Tu preparar um jogo contra o time do São Paulo é um trabalho danado, porque ele tem muita variação, muitas situações de táticas diferentes, e eu consegui entender, na verdade, o trabalho dele há 2 anos atrás, quando eu fui, o Cruzeiro me propiciou ir à Holanda num curso, e eu pude assistir o Bielsa falando lá 2 horas, eu quase morri, né, velho? Finalmente eu consegui entender o que esses caras faziam quando botavam um zagueiro na lateral direita e um lateral direito de volante por dentro ali, que era um negócio que eu sabia que estava acontecendo, mas nunca entendia o porquê. Quando eu vi o cara lá falando... E por quê? Nossa, é uma situação de espelhamento de sistemas que eles executam. Se tu tá propiciando uma situação, eles vêm ao contrário aqui e propiciam uma outra. E eles têm uma situação de chamar o volante de contenção e o volante ofensivo. Na verdade é tudo meia ali, são 3 jogadores no meio, cada um com uma função diferente, digamos assim. Então eu consegui entender que a escola deles é uma escola diferente da nossa e saber o que eles estavam pensando, né? Pra mim foi um alívio ter aprendido. Qual a melhor escola pra você? Eu sou fã da escola inglesa, o futebol que o Liverpool joga, é o futebol que me encanta do Klopp hoje, né? Um futebol vertical, rápido. Acho o melhor técnico do mundo. Propiciar, só que a gente tem um cara que é fenômeno, né, cara? O Guardiola fez no futebol, e eu vi isso do Bielsa também, né? Isso foi muito legal. O Bielsa coloca ele como um cara que mudou o futebol, propiciou novos conhecimentos, novos conceitos. Ô, Rafael, você acha que essa vinda da treinadora pra seleção feminina, ela é sueca? Sueca, né? Você acha que a vinda dela pra seleção feminina pode indicar que barreiras foram quebradas e que daqui a pouco a seleção masculina pode ter um Guardiola? Eu sinceramente eu acho difícil um treinador estrangeiro treinar a seleção brasileira por causa das questões culturais, assim. Eu acho que também existem muitos treinadores... Tá na hora de quebrar essas questões culturais, porque se quebra a questão cultural para protocolo de entrada em campo, quebra protocolo de que a nossa cultura não é de jogo único, eles quebram tudo isso para copiar de lá. Por que não trazer então um treinador estrangeiro? Eu vejo a seleção hoje muito bem preparada, eu acho que ela tá num caminho ali excelente. Gosto muito do jeito que o Tite monta os times também. E eu também já trabalhei com futebol feminino. Lá no começo da minha carreira eu fui treinador do juvenil do Grêmio lá no futebol feminino. É um futebol diferente, é uma característica diferente. E eu acho interessante essa situação que aconteceu agora, né? Trouxeram a melhor treinadora do mercado para dar uma balançada ali, ver se o time se desenvolve melhor, se as meninas conseguem alcançar um outro nível.
E eu achei isso favorável. Eu acho que no masculino vai ser difícil ter essa situação. E se tiver, vai ser legal também, né? Pô, ter o Guardiola treinando a seleção é encantador, né? Cara, seria um negócio simplesmente extraordinário. A seleção brasileira que por natureza... A questão é que o Guardiola vai querer também, né? Porque a gente já falou sobre isso. Os grandes treinadores, eles não estão treinando nas seleções, não, né? sim, em geral. Mas ele já falou várias vezes, já vi várias manifestações dele e até tem um exemplo bom. Em 2012, a gente fez uma semana de preparação dentro do CT do Barcelona com a seleção olímpica e seleção principal, só com jogadores que jogavam na Europa. Ele acompanhou nossos treinos, viu o nosso jogo lá. E tentei falar com ele 2, 3 vezes, não consegui sucesso, mas ele estava lá, entendeu? Ele tem um encantamento pelo futebol brasileiro, ele se interessa, várias manifestações que ele deu, né? Você não acha que o cara... Por que não vai? Na hora que perder a primeira Copa do Mundo, é isso tudo, não. Aqui a gente tem muito melhor do que isso. Tem essa, a cultura do Brasil é essa. O fato do Tite ter continuado é um grande exemplo, uma grande demonstração que a gente precisa confiar na sequência do trabalho. O que aconteceu no jogo lá contra a Bélgica é uma situação corriqueira no dia a dia, de uma situação tática diferente que teve que promover uma mudança. No fim ele não conseguiu resolver o jogo e no final a gente quase virou o jogo, gente. Entendeu? Parece no Brasil, quando tu perde, parece que é o fim do mundo. Nós perdemos uma Olimpíada lá pro... Arrogância que chama isso. O time do México. É muito difícil tu perder na seleção brasileira, né? Uma carga, pra mim, foi uma das piores coisas que aconteceu. E, ao mesmo tempo, um grande ensinamento. Entendeu? Porque aí, se há continuidade das coisas, a gente tem que acreditar um pouco no futebol diferente. Sim, porque... Não é possível que a gente vá lá pra arquibancada e só ache que tá tudo errado, entendeu? Sim. É uma coisa que eu fico louco com a torcida, é isso, cara. A gente tem que acreditar um pouco que as coisas vão melhorar, que vão ser diferentes. O que eu digo é justamente baseado nisso. Quando o Tite perdeu aquele jogo contra a Bélgica, a carga de críticas em cima dele foi absurda, assim. Será que esse cara é isso tudo mesmo? Mas era o cara que tá enrolando. Se ele tivesse tomado uma tunda do Mas é o cara que ganhou do Uruguai dentro do Uruguai, o cara que recuperou. Beto Martínez. Tem muito, né? Tem muito nexo, às vezes. Mas você acha que um cara, por exemplo, como o Guardiola, pelo modelo do Guardiola, que a gente sabe que é um modelo que depende muito de dia a dia, de treinamento, você acha que ele conseguiria implantar algo semelhante numa seleção? Não tô nem falando da brasileira, cara, especificamente. Eu acho que esse cara treinar o time da Copa ali do bairro, ele vai conseguir fazer o time jogar, cara. Ele tem uma essência de jogo que é simplesmente sensacional. Eu assisto todos os jogos do City, né? É uma questão de obrigatoriedade da profissão, né? Pra ver o que ele tá fazendo, entender todos os detalhes. Eu acho que ele é capaz de fazer qualquer time jogar, minha opinião. Agora vamos deixar o Rafael profissional de lado e vamos falar do Inter ontem, cara. Você é torcedor do Inter. E aí? Não sei se é torcedor do Inter, não. Eu tô falando que mas se bem que você tem bem cara de gremista, né? Mas enfim. Perdeu ontem. Isso é um problema lá em casa. Meu pai é um grande torcedor do Internacional. Não falta jogo do Internacional, de maneira alguma. Monta as programações da vida dele em cima do Inter. E eu fiz toda a minha carreira no Grêmio. Joguei lá nas escolinhas do Grêmio. Você tem maior cara de gremista. Na verdade, eu não queria contar isso dele. Parece o Carlos Miguel, velho. É mesmo. Parece com alguém. Inclusive, é meu apelido nas peladas, é isso aí. Mas aí na verdade, eu não queria contar pro meu pai isso, né? Ele deve estar ouvindo lá. Eu acho que eu vou perder um percentual aí, né? Quem te mandou um abraço e falou que você tá uma canhota poderosa na pelada é o Guilherme Prado, que já foi assessor do Corinthians, hoje é assessor de imprensa. Você é meu amigo, né? Ele é amigo. Amigo sempre fala coisas boas. Fala bem. Mas então assim, cara, o jogo ontem eu achei... que o Inter não... Falar a verdade, eu lembrei, eu até comentei hoje trocando mensagem com o Mano, eu lembrei de várias situações que a gente teve aqui de mata-mata, né? E a gente foi vitorioso, graças a Deus. O mata-mata, ele requer um comportamento diferente, assim, sabe? Desde o início do jogo. E a situação de reverter um resultado no mata-mata é muito difícil, né? Principalmente quando tá jogando contra um time poderoso, como era o caso do Flamengo ontem. Eu assim, olhando, né, de fora, né, analisando de fora, eu achei que o Inter faltou algumas coisas pro mata-mata para resolver o jogo. E até as situações que o Odair promoveu ali de mudanças, era, enfim, na tentativa de ganhar o jogo. No fim, tomou um gol, que acontece, mas o mata-mata exige isso, sabe? Comportamento, né, de olho no detalhe e realmente entrar no jogo e fazer valer o ambiente local, né? Não só pela sua passagem no Flamengo, mas percebendo hoje os movimentos que o Flamengo tem feito no mercado,
Você acha que muito em breve, de fato, a gente vai chegar naquele ponto de que vai ser difícil acompanhar o Flamengo? Sinceramente, eu espero que isso não aconteça aqui no Brasil, como é na Espanha ou como é em Portugal, de ter 2, 3 times que por questões financeiras e ter os melhores jogadores, ocupam sempre os primeiros lugares. Acho que não vai acontecer no Brasil. Pelo fato do pela incompetência ou pela... o Campeonato Brasileiro sempre tem 12 times que podem ganhar o campeonato. Mais ou menos. Entendeu? Não, mas Gomide vai te xingar. E existem situações... a gente pode pensar diferente. Isso aí existem situações de time que arrancam do meio pra frente, né? Hoje o Palmeiras aí tá né, ficando sempre na ponta e tal. Mas eu espero sinceramente que isso não aconteça, que de um time ficar sempre na frente. Eu acredito que isso não é bom pro futebol. Vamos dar um giro aqui no nosso Claro WhatsApp. Tá chegando algumas participações, algumas perguntas aqui também pro Rafael. O Edson lá do Jaraguá, ele fala: acho que esse profissional de desempenho é super importante pro clube, porque não tem como o boleiro da migué. O Fred do Santa Efigênia tá perguntando sobre jogadores de base, né? A gente já falou disso aqui no primeiro bloco, sobre avaliação dos jogadores de base, viu, Fred? O Felipe lá do Barreiro, ele tá te fazendo uma pergunta aqui, mas você responde se você quiser. Ele tá perguntando se o Palmeiras hoje seria o time com menos variações de jogadas no Brasil. Olha, o Palmeiras está sofrendo fortes críticas, né, em cima do modelo, mas eu acho que o Filipão sempre se caracterizou por esse tipo de jogo, né? Eu acho que ele deixa claro isso nas entrevistas dele e eu acho que é momento. Há alguns meses atrás o Palmeiras não parava de fazer gol, o Dudu não parava de ser diferente no lado. São situações de momento. Acho que está retornando um jogador importante, que é o William, né? Que volta de lesão, que também não está totalmente ainda pronto para, sei lá, não conheço exatamente o ambiente ali, como que tá acontecendo, mas olha, cara, o time do Palmeiras para mim é extremamente perigoso. Vou te apertar um pouquinho, porque eu acho que o processo que o Palmeiras está passando agora é um processo muito parecido com o que o Cruzeiro passou, né? Porque são modelos que têm algumas semelhanças, às vezes um futebol mais reativo, de privilegiar mais a organização defensiva, de sofrer poucos gols e apostar muito nessa questão de concentração muito alta o tempo inteiro. Você acha que, de certa maneira, esse tipo de modelo, ele, na cabeça do torcedor, na cabeça até do jornalista e tudo mais, ele funciona só quando dá resultado mesmo? Porque aí quando perde, parece que tá tudo muito ruim. E às vezes times mais ofensivos que não conseguem ganhar tanto, mas que perdem, mas que deixam ali um pouco de esperança de que a coisa vai acontecer melhor. Como é que você enxerga isso, assim, de certa maneira? Eu enxergo da seguinte forma: eu acho que quando não dá resultado, as pessoas questionam um pouco mais, né? E aí procuram saber o que realmente tá acontecendo, e às vezes as avaliações são até equivocadas. Eu acredito que o modelo competitivo e o time sendo forte defensivamente e agressivo para atacar é o melhor dos mundos, né? Mas nem sempre é possível, né? Às vezes tem uma rotatividade grande por lesões, por perder. Por exemplo, ano passado a gente não teve o nosso principal goleador o ano inteiro, né? Teve que buscar fora um outro centroavante aí é o jogador tampão, aquele exemplo que a gente comentou aqui. É um cara que entrega 25 mas resolveu, gols por ano. A parte resolveu, porque fez os gols ali, fez um gol super importante na Copa Palmeiras, né? Mas assim, então às vezes não é possível, né, que todas as ideias se contemplem e fiquem funcionando o tempo inteiro. São ciclos, né? São ciclos que o time vai passando, momentos que às vezes ele tá melhor, né? O Cruzeiro enfrentou diversas situações de combate no mata-mata e foi muito bem, né? A gente ganhou uma Copa do Brasil ganhando todos os jogos fora de casa, né? Foi a segunda Copa do Brasil. No ano anterior nós ganhamos uma Copa do Brasil desde a primeira fase, que é muito difícil. E também é muito difícil ser bicampeão de um campeonato. E talvez aí seja tri logo na frente, né? Tem um confronto aí na semana que vem, pode passar, pode estar na final e conquistar novamente. Então, são momentos. Eu acho que o momento do time é tudo. Ô, Rafael, olha que coisa interessante que aconteceu agora. Enquanto você tava falando aí, eu chamei o Mano aqui no WhatsApp e falei com ele: Mano, aí ele fala, aquele, né, sempre muito prolixo. Aí eu falei: o Rafael Vieira tá conosco aqui no estúdio, entra conosco por telefone. Aí ele falou: tô ouvindo vocês. Ó, que beleza. Aí eu falei: pô, que legal. Entra conosco por telefone. O meu chefe tá me ouvindo. Não, pior ferrado. Não, o pior vem agora. Aí eu falei: entra conosco por telefone aqui e tal. 5 minutinhos só. Aí ele: detesta esse gordinho. Aí depois embaixo, rapidinho, ele: brincadeira. Cara, mas não posso agora, ele nunca pode. Esse cara, a gente tem que ter gratidão pelas coisas, né? Esse cara foi lá, me tirou dos juniores do Grêmio para fazer parte do trabalho dele no início da Série B do Grêmio, numa situação que o Grêmio não tinha nem folha de papel.
entendeu? Era tudo muito difícil, o Grêmio não tinha uniforme para treinamento, uma situação extremamente difícil, que a gente nem é bom falar. E a gratidão que eu tenho por esse profissional, dele me colocou nos melhores clubes do Brasil, me proporcionou ir para a seleção brasileira, me proporcionou muito. Não falo isso de ser puxa-saco, nem porque ele tá ouvindo, não, ele sabe disso. E é o cara que forma profissionais, né? Ele tem um ensinamento, é um cara muito sábio, e as pessoas que estão do lado dele são, se tiver sapiência, vão aprender com ele, entendeu? Então ele é um cara top aí do mercado e sou muito grato. Pra onde ele tá indo? Olha, eu gostaria de saber também. Quer saber se enrola a boca, né? As contas estão batendo lá em casa, eu preciso trabalhar também. Deixa eu só pegar uma aqui rapidinho. O Eu acho que tem Clube de São Paulo ligando pra ele. O Thiago Carvalho, ele fala aqui, ó, nenhuma análise de dados existiria no Brasil se não fosse a pioneira prancheta do Papai Joel, os primórdios da análise de desempenho. Tem muita gente importante aí nas questões das análises, né? Pessoas profissionais que marcaram no Brasil aí, foram pioneiros, né? Tem de monte aí. Olha, até só voltando um pouquinho aqui, ainda dentro dessa questão, né? A gente até falou um pouco lá atrás da questão de normalmente o analista não acompanhar o treinador, né? O treinador normalmente leva ali auxiliar, preparador físico e tudo mais. E a sua saída do Cruzeiro não foi necessariamente porque o Mano saiu e você saiu junto, foi uma opção sua. O clube até gostaria que você tivesse permanecido. Mas você acha que é uma tendência dentro do mercado, quando você olha hoje pro mercado de análise de desempenho, de começar o treinador a ter também um analista fazendo parte da comissão dele? Eu acho que é uma tendência e isso também depende muito do clube, né? Por exemplo, eu acredito que hoje o Atlético Paranaense lá, que tem uma ideia de jogo muito bem definida, talvez um analista que venha de fora não encaixe lá, né? Porque já tem um processo lá, etc. Mas aí depende muito do treinador, dele querer levar, dele sentir que o profissional vai contemplar ele, vai favorecer o staff dele. Aí depende mais do treinador. Eu, sinceramente, a decisão aqui de não continuar foi uma decisão porque eu achei que o ciclo se fechou aqui no Cruzeiro, o meu trabalho estava bem feito, na minha avaliação, né? E aí eu pedi pro clube para me desligar porque eu precisava descansar, a verdade era essa. Léo Gomes. Ô Rafael, até em termos do trabalho em geral, você analisa muito o próprio time, recentemente o Cruzeiro, mas analisa muito mais os adversários, talvez. Queria saber se, como você trabalhou muito tempo com o Mano, algum comportamento, movimentação defensiva, algum comportamento até de organização ofensiva, transição, enfim, você analisa em adversários que você considera interessante, que tem jogadores que encaixem no perfil do próprio time que você trabalha, se tinha a liberdade de você chegar pro Mano, pro Sidney, enfim, falar assim, ó, esse time aqui tem essa movimentação defensiva ou ofensiva, que talvez poderia encaixar no nosso trabalho, ou você acredita que precisa ter essa impessoalidade mesmo e não interferir? Pelo contrário, tem que ter interferência e assim, 30% do nosso trabalho, não só da minha parte, mas dos outros auxiliares, do próprio Mano, quando tá vendo um jogo, ele disse, Rafa, eu vi uma situação em tal jogo, aí a gente abaixava o jogo. Digamos que durante o nosso processo ali, dia a dia, existia um percentual do tempo que destina-se a estudar os outros times e ver coisas novas, porque também a gente não sabe tudo. A gente precisa desenvolver, melhorar nossas equipes e aí são diversas situações de estar vendo o City, de estar vendo o Barcelona, de estar vendo outros times. Como eu te falei aqui que eu estou estudando o Porto agora, porque eu vi uma situação diferente. Eu vou lá, mando uma imagem para ele, a discussão já começa aqui no grupo do WhatsApp e a gente vai desenvolvendo uma ideia. No final das contas, quem tem que assimilar ou usar ou não é o treinador. Nosso papel é propiciar. Mas isso não é só feito pelo analista, é feito pelos outros membros da comissão e tá todo mundo ligado, né? Vendo tudo que é jogo. O Galhardo é tido como um dos melhores da América do Sul, se não o melhor atualmente, né, Rafael? O que é mais difícil nesse River de controlar? Bom, a gente estudou demais o River. Porque controlou 2-0, né? Então... o jogo posicional do River Plate no campo do adversário é muito difícil de marcar. É um time que tá sempre com os laterais espetados, né? Uma variação ali na frente do Nath Fernandes, do Prato, do outro jogador que acompanha o Prato, né? Às vezes é o Borré, às vezes é o outro. E é um time que tem um jogo ofensivo muito forte e arrisca, né? É um time que não tem medo de arriscar, de estar lá em cima. Até a gente explorou isso bastante no jogo lá na casa deles. Tivemos uma chance eu acho que 5 milímetros, né? A gente não marcava um gol, que seria importantíssimo, né? Pra classificação.
E outras situações que a gente teve boa com o Orihuela, situações no lançamento do Robinho pro Pedro Rocha, situações que a gente explorou realmente a parte defensiva deles que é bem exposta na virtude de eles estar com muito jogador lá na frente. Mas Foi o adversário mais forte que vocês enfrentaram nesse período que você estava aqui no Cruzeiro? Eu acho que foi e ter competido com eles de frente, assim, ter feito 2 grandes jogos, na minha opinião, principalmente o de casa. Eu acho que às vezes a classificação não veio, mas foi muito legal. Você jogou com o River e no ano anterior contra o Boca. E Racing. Mas aí falando só de Boca e River mesmo, a comparação das principais diferenças, onde estão as principais muito, né? e onde o Cruzeiro enfrentou mais dificuldade com um e com o outro? Os 2 times é muito difícil enfrentar eles na Argentina, na casa deles, né? O ambiente, né, a Bombonera e o Monumental realmente faz diferença, né, em relação à competitividade. Agora, o time do River eu acredito que seja mais forte que o do Boca, né? Mas ali, entre eles, é clássico, não dá pra dizer quem vai passar. E em relação às nossas disputas, a gente teve no primeiro jogo contra o Boca uma situação bem diferente, né? Que a gente teve uma chance no início do jogo de fazer um gol também com o Thiago Neves, não fez. Aí o jogo caminhou para um outro lado, teve a situação do Dedé, um erro muito grave de decisão, acho que o VAR também estava iniciando. A gente sofreu essa situação, uma expulsão, e aí o jogo desandou para aquela situação da Bombonera. E aí o jogo de volta, a gente pra cima dos caras e ainda tomou um gol no final, né? Acho que o gol do número 7, ela não lembro o nome dele agora. Foi do Pavon, o gol. Pavon, isso. Então foi 2 confrontos muito difíceis, mas o time do River eu acredito que foi mais complicado. Você acha que ontem, quando o Inter fez o primeiro gol, aqueles 6 minutos de paralisação ali, deu uma brochada no Inter? Eu acho que atrapalha. Se solta a bola rápido e o Inter ferve ali, porque eu achei que aquilo deu uma brochada violenta no Inter. E eu não sei, a gente tem que encontrar uma solução pro VAR trabalhar de uma forma mais rápida. Eu acho que até eles estão procurando essa solução pelas últimas demonstrações que eles, né, a CBF passou, a Comebol. A gente sempre tem uma reunião no dia do jogo com a Comebol em relação ao VAR, né? E todos eles sempre demonstravam uma melhora, querer ser mais eficaz naquele processo. Quando eu vi o lance ontem do Internacional, eu até comentei ali em casa, olha, vai anular o gol, porque no VAR vai mostrar difícil, né? É um lance difícil, que tinha um jogador ali que estava em impedimento, mas não participou, e aí tem que avaliar se a participação dele foi atrapalhou interferiu ou não. Mas eu acredito que atrapalha, assim, dá aquela brochada. Ô, Rafael, vamos dar um giro aqui, o Ale vai buscar algumas perguntas, eu vou abrir com uma que eu achei... que o Careca BH tá mandando aqui. Boa noite, galera. Pergunta ao Rafael como faz para ser analista de desempenho e se esse negócio dá dinheiro além de trabalho. É a pergunta que mais chega. Parabéns pelo convidado, o cara trabalho. É bom, tal, tá. Dá bastante trabalho, aqui. Parceiro. Olha, o analista de desempenho hoje é uma porta que está sendo bastante procurada, né? A gente viu um congresso agora com 220 pessoas, né? Profissionais e outros querendo entrar no mercado e estão achando que o analista é a melhor porta de entrada. Eu acredito que a intimidade com o jogo, né, o fato, eu sempre convivi com futebol, assisti, tentei jogar, fui treinador, fui professor de escolinha, fui de tudo aí no futebol. Acho que a intimidade com o esporte é uma coisa importante. Então não dá para qualquer pessoa chegar e achar que vai sentar ali e vai analisar um jogo, né? Não é assim que funciona. E o melhor caminho é se preparar, estudar e olhar muito o jogo. Galê. Vamos lá, a Ruth Martins está perguntando para você repetir os aplicativos que você falou de análise o russo e o outro lá, só para ela anotar. A gente tem então no mercado um software russo, que é o Instant Scout. Instant Scout. Um italiano, que é o Y-Scout. Os nomes meio parecidos. Uhum. E a empresa líder aí no mercado de fornecimento de serviço é a Hudl. É uma empresa americana que permite todos os clubes hoje têm a sua licença, que são software de edição, tratamento e banco de dados, já trabalhando já muito próximo a Big Data, tem muita informação ali. Mas o leigo consegue operar? Não, o leigo não. Até porque é caro, né? São ferramentas caras. A gente tem sites ali, WhoScore, Footstats, tem uma série, se tu botar ali no Google ali vai te abrir 5, 6 situações gratuitas onde o leigo pode se preparar, se abastecer, melhor, né? Tem bastante coisa. O Vivaldo, lá de Vespasiano, ele tá te fazendo uma pergunta interessante. Como estudioso de jogadores, qual seria hoje, na sua opinião, um time perfeito? Olha, o time perfeito, na minha opinião, é um jogador competitivo, com perfil psicológico agressivo,
um cara intenso fisicamente e um jogador dotado de conhecimento do jogo, ou que quer evoluir para conhecer melhor o jogo. Esse para mim é o jogador perfeito. Só dentro dessa questão da intensidade, eu criei um hábito recente, até pelo volume de jogos que a gente acaba tendo que assistir, e normalmente assim, principalmente quando eu gravo os jogos para ver depois, quando tem 2 jogos no mesmo horário, você quer assistir um outro depois, eu normalmente me acostumei a assistir numa velocidade mais rápida na gravação ali, para você não perder tanto tempo num jogo que já aconteceu. E aí é curioso que muitas vezes os jogos aqui do futebol brasileiro, você vê ele numa velocidade mais rápida e aí tá parecendo que você tá vendo um jogo de Premier League, por exemplo. São jogos mais intensos, de mais velocidade. Você acha que essa falta de intensidade que a gente vê em muitos jogos aqui é culpa do calendário, é culpa de... Gramado, principalmente? Gramado. Eu acho que o próximo investimento melhorou muito. As situações é a relação da padronização dos campos. A gente não pode se sujeitar a jogar num campo como o Mineirão, onde tu pode exercer uma intensidade de bola rápida, e num outro dia tá enfrentando é ruim a gente falar dos lugares, né? Porque as pessoas podem se sentir ofendidas. E gramados que não permitem essa qualificação de jogo. Isso Mané Garrincha, pode citar que é do governo, ninguém vai ficar bravo. É uma padronização que tem que existir, melhorou muito, mas é onde o futebol vai alavancar. E principalmente, isso é uma coisa que eu sempre falei ali no Cruzeiro, é investimento em gramados na categoria de base, cara. Os meninos precisam jogar em campos bons, ter bolas boas, ter, professores, com vontade de ensinar o jogo. É ali que tem que ser feito um investimento grosso. O que você acha da questão do gramado sintético do Atlético Paranaense, por exemplo? Eu acho que o jogo realmente fica um pouco diferente, mas foi permitido, a FIFA autorizou, o jogo acontece lá de uma forma... A gente já ganhou, já perdeu, já aconteceu de tudo lá naquele campo. E eu acredito que é um caminho que vai acontecer mais, porque o investimento também no campo não é pouco não, é muito caro. Se é um investimento para melhorar a qualidade do jogo... É válido. Que seja assim, é melhor jogar no gramado deles lá do que jogar no gramado ruim, né? Eu prefiro jogar no estadual contra um campo e encontre esse tipo de campo do que encontre alguns campos que a gente encontra. Né? Ô, Rafael, o @AruGustavo tá perguntando se você acha que o futebol jogado pela seleção brasileira é diferente do futebol jogado no Brasil e o quanto isso reflete, por exemplo, quando jogadores chegam à seleção. Eu acho que não é diferente, mas ele sofre uma influência dos jogadores que estão jogando lá fora. Eu vou dar o exemplo de quando a gente chegou na seleção. A gente chega na seleção e vê que realmente os jogadores estão praticando um jogo diferente do jogo que nós estávamos praticando há 2 semanas antes da gente ir para a seleção. A gente fez um jogo contra o Guarani no Pacaembu para encerrar lá a nossa participação. Na segunda-feira a gente estava convocando, na outra semana a gente estava nos Estados Unidos com alguns jogadores brasileiros e alguns europeus. A influência do jogador europeu no jogo é muito grande. O Gregório está perguntando aqui qual a diferença para você do mata-mata brasileiro aqui de Copa do Brasil para o mata-mata de Libertadores, e por que o Mano teve sucesso na Copa do Brasil e na Libertadores, na opinião dele, Gregório, não foi o mesmo desempenho. Eu acho que o sucesso não é caracterizado por competição, isso foi uma consequência do resultado. Podia ter ido mais longe na Libertadores, não ia ser dito isso. Mas eu acredito que hoje a diferença é na questão do gol, né? Uma competição tá valendo o gol qualificado, a outra não. Essa é uma diferença grande. E também o nível dos times que tu enfrenta. Na Libertadores é visível que tu enfrenta times com qualidades diferentes e não são costumeiros, né? Tu não tá jogando sempre com River Plate, tu não tá sempre jogando com Boca, tu tá jogando com outros times. Acho que essa é a diferença. O Júlio César lá de Lagoa Santa, ele pergunta sobre a questão de poupar jogadores. Ele pergunta qual o critério usado para saber quando o jogador pode estourar. E se a decisão final de poupar, usar time reserva, essa coisa toda, é só da fisiologia ou vocês da análise de desempenho também têm participação? Essa decisão é sempre do técnico. O técnico se cerca das informações. Hoje a carga de jogo tá muito grande pro jogador, realmente tá pesado. Quando tu fica, por exemplo, a gente ficou ano passado 3 meses jogando quarta e domingo, né? Não é fácil, entendeu? Tem uma situação ali, aí são critérios que a comissão técnica estabelece, número de jogos em sequência, vai revezando, vai trocando, aí acontece um cartão, acontece uma lesão pequena, tu vai trocando, vai tentando deixar da melhor forma possível.
Alguns times optam por ter 2 times, né? Como o Palmeiras joga com um time no Campeonato Brasileiro, um time nas outras competições. Por um tempo deu resultado, hoje o resultado já não foi do mesmo jeito. Então depende muito, mas a decisão sempre é do técnico. Já que a gente falou desse jogo contra o Vasco, eu acho que fora do ar, chegou a comentar aqui que você acha que vai ser um jogo cascudo pro Cruzeiro? Eu assisti o último jogo do Vasco, ele fez uma boa partida, né? Contra o São Paulo, 2-0. Casa, né? E o Vasco sempre foi um adversário difícil aqui, já teve algumas derrotas para ele em casa, né? Um ano anterior também. Agora o Cruzeiro precisa ganhar, precisa ter a vitória para sair da zona de desconforto. Eu acredito que também vai ser um jogo difícil, mas deve ganhar. Tá falando isso só porque o professor é o inventor da análise de desempenho, aí tá defendendo aqui, só por causa disso. Só porque o Lucha virou amigo, né? Então uma pergunta interessante aqui, Rafael, o Vivaldo, de novo, ele já participou, mas a pergunta dele é legal. Ele perguntando se você fosse chamado para ajudar na convocação de jogadores para a seleção, usando somente jogadores que atuam no Brasil, quem seriam os convocados hoje? Tá fácil essa. Tem muito jogador destacando aí, né? Jovens jogadores, e cada equipe aí 2, 3 jogadores com possibilidade, né? Não gostaria de citar nomes para não me comprometer com isso, mas tem muito. Mas tem bastante. Mas eu também acredito que essa história que as pessoas pegam, uma seleção só de jogadores brasileiros com mais identidade, isso aí eu acho meio distante, porque os grandes jogadores brasileiros também estão lá fora, né? A gente tem que saber identificar, tem que ter uma janelinha aberta para os jogadores daqui e a janela maior com os melhores que estão lá fora. Ô, Rafael, obrigado pela sua vinda aqui, muito legal mesmo, sucesso pra você. O Mano tá ouvindo, então ele já informou aqui que tá ouvindo. Pra onde ele for, certamente ele vai te levar. Enfim, sucesso na carreira. Eu queria agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês nessa conversa, agradecer o Cruzeiro por esses 4 anos maravilhosos que eu tive aqui na cidade. Dizer que a cidade me recebeu muito bem, me senti em casa, realmente a minha família está acolhida aqui em Belo Horizonte. Deixar um abraço aqui pros meus vizinhos lá do Jaraguá, estão me esperando pro churrasco amanhã. Opa! Com certeza que agora eu posso comer um churrasco com eles, porque antes tava sempre viajando, não tinha possibilidade. Agora sim, um abraço! Arena 98.